A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Espero que todos estejam bem nesta oportunidade e aproveitando o momento para nos aprofundarmos no estudo da palavra de Deus. Hoje é domingo 10 de novembro de 2024. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos da escola dominical. Neste trimestre 4, trimestre de 2024, estamos estudando sobre as promessas de Deus. E hoje, na lição de número 6, nós vamos ver a promessa de cura divina. E eu quero ler 3 textos bíblicos: Isaías 53, 4 e 5, Mateus 8, 14 a 17 e Tiago 5, 14 e 15. Então vamos lá para o primeiro texto. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus 8, 14 a 17. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os, e chegando à tarde trouxe-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas doenças. E por último, Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vamos orar. Espero que você esteja bem, sua família esteja bem, tanto espiritualmente, como da alma, e como também da sua condição física. Mas se por um acaso você estiver padecendo de alguma enfermidade, nós vamos orar para que você receba a cura divina neste momento de reflexão da palavra de Deus. Senhor, abençoa os teus servos, Senhor, que estão ouvindo esta palavra. Dai-nos entendimento, Senhor, sobre as tuas promessas de cura divina para o nosso corpo mortal, Senhor, e estende as tuas mãos poderosas sobre os teus servos para os curar, Senhor. Se por um motivo qualquer estiverem padecendo de alguma enfermidade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A primeira parte da nossa lição nós vamos ver sobre a promessa bíblica da cura divina. Então, temos 3 textos fundamentais para o nosso entendimento que Jesus cura ainda hoje. Então, o profeta Isaías, há 700 anos antes de Cristo, ele já profetizava lá em Isaías 53, como lemos, que nós fomos ali na cruz do Calvário perdoados dos nossos pecados e curado de nossas enfermidades. Então, o crente em nosso Senhor Jesus Cristo, ele pode reivindicar, primeiro,
o perdão dos pecados. Quando aceitamos Jesus como Salvador, como vimos na lição passada, nós somos perdoados de todos os nossos pecados e somos justificados diante de Deus pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E pelas suas feridas, nós também somos sarados. Então, a igreja tem esse recurso de chegar diante de Deus e pedir cura para as suas enfermidades. E isso se cumpriu no ministério de Jesus, que nós vimos. Se você ler o Novo Testamento, os Evangelhos, você vai ver Jesus curando por toda parte. E depois nós vamos ver que os discípulos também receberam essa bênção, este poder e esta graça de orar pelos enfermos e os enfermos serem sarados. E nós vamos ver que a igreja ainda hoje tem esse poder de orar pelos enfermos e os enfermos serem curados. Então, no ministério de Jesus, nós vamos ter muitos exemplos, usamos aqui só a situação em que Jesus chegou na casa de Pedro e a sua sogra estava enferma, com muita febre, e Jesus orou por ela naquele momento. Aquela mulher foi curada a tal ponto que levantou da cama em que estava prostrada e se dirigiu à cozinha da sua casa para fazer café e levar o alimento para aqueles que estavam ali a visitando, inclusive Jesus. Mas o interessante nessa passagem, por isso foi destacado aqui, é que no versículo 17, Mateus, ele diz assim, olha, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele está lembrando aqui Isaías 53, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, Jesus cura as enfermidades mentais, as enfermidades do pecado e também as nossas doenças. E lemos mais um texto em que os ministros são chamados a orar, mostrando que a oração pelos enfermos deve ocorrer ainda hoje. Alguns equivocadamente dizem que as curas que Jesus efetuou foram só no primeiro século, na época da igreja, porque precisava crescimento, mas hoje Jesus não cura mais. Essa doutrina é errada. Jesus cura ainda hoje com poder e com graça. Os ministros do Evangelho, pastores, presbíteros, são chamados a orar pelos enfermos. Lá Tiago 5, 14 e 15 diz assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará se houver cometido pecado. Há 2 semanas atrás, uma moça, uma irmã que já tinha congregado conosco, mas há muito tempo não via na igreja, ela entrou à igreja com o seu filhinho enfermo e ela me pediu que eu ungisse a criança e orasse pela criança. A criança estava marcada uma cirurgia de amígdala
Seria uma cirurgia relativamente simples, mas como era uma criança, ele passou por um exame cardiológico antes, e isso é que apavorou a irmã. A criança apareceu no exame cardiológico uma enfermidade muito grave, segundo os médicos, que inclusive iria causar o adiamento daquela operação marcada. E ela ficou desesperada, levou a criança na semana e a criança iria operar no sábado. Nós ungimos, oramos pelaquela criança. A mãe muito abatida, tremendamente preocupada. Imagine você, uma criança com problema cardíaco grave. Nós oramos, aquela irmã saiu dali. No dia seguinte, ela levou a criança para fazer outro eletrocardiograma. E aí, para a glória de Deus, não deu nada. Não teve aquela doença do coração, diagnosticada como terrível, tinha sido curada pelo Senhor Jesus. Aí, no dia marcado, a criança pôde operar das amígdalas e passa muito bem para a glória do Senhor. E é isso. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e obre com ele, ungido com azeite, em nome do Senhor Jesus. Mas qualquer crente pode orar pelos enfermos. Não deve ungir, porque a unção é função do pastor, do presbítero, não dos demais membros da igreja. Não tem essa autoridade dada por Jesus. Mas todos nós podemos orar pelos enfermos e Jesus operar e curar o enfermo. A segunda parte da nossa lição fala sobre a origem e consequências das doenças no mundo. Então, nós vemos que a doença está associada ao pecado. E quando no jardim do Éden Adão pecou, diz a palavra de Deus que ele perdeu a eternidade. Que uma das consequências do pecado era a morte física. E a morte física, nós sabemos que em grande parte acontece por causa das enfermidades. E como consequência da doença, a vida do homem foi encurtando. Naquele tempo ainda se vivia 900, 800 anos, e depois foi diminuindo até que o salmista disse que a vida do homem é muito breve, dura por volta de 70 anos, e alguns, pela sua robustez, chegam a 80. Então, nós vemos isso como um fato comprovado. As pessoas vão tendo enfermidades e muitas, às vezes, em idade muito tenra, chegando a morrer. Hoje
proliferação das doenças é bastante conhecida de todos. Os hospitais estão lotados. Faz parte de qualquer governo prometer melhora de saúde. E nós vemos aí o nosso SUS lotado de pessoas, filas, exames marcados para, às vezes, muito tarde, não dando tempo para a recuperação do doente. E mesmo nos planos particulares, você tem um plano particular, paga muito caro. E às vezes você marca uma consulta no plano particular, não é no SUS, e demora 3, 4 meses para você conseguir um atendimento médico. Você sabe disso. Então, há muitas doenças no mundo e essas doenças custam dinheiro para o tratamento, tanto da pessoa enferma quanto do sistema de saúde, seja ele governamental, seja ele de uma empresa médica. E esses custos elevados faz com que o atendimento seja precário, demorado, causando muita tristeza e dor, e não raramente causando a morte. Mas a terceira parte da nossa lição traz uma esperança. Jesus Cristo cura sim. Tem até um hino, né? Cristo cura sim, Cristo cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. Então nós vimos o texto em que o Senhor passou grande parte do seu ministério realizando curas. Curou a sogra de Pedro, curou aleijados, curou cegos, curou leprosos. A lepra naquele tempo era uma doença sem cura. Hoje nós ficamos apavorados com o câncer. O câncer é uma doença muitas vezes sem cura. Mas para Jesus não tem doença. Jesus pode curar qualquer doença, por mais grave que ela seja. Você vai no médico e o médico dá um diagnóstico ruim. Mas você abre as palavras de Deus e o diagnóstico é de cura e de saúde para a sua alma e para o seu corpo. Aleluia! E nós, nessa confiança, crendo que a palavra de Deus é verdadeira, porque Ele é o autor da vida. Ele realiza em nosso corpo uma coisa maravilhosa, que é curar-nos de qualquer enfermidade. E Jesus cura, meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte, tenha certeza absoluta. Nós poderíamos ficar com muitos textos. Eu recomendo que você leia os evangelhos, se você tem alguma enfermidade, a palavra de Deus te traz fé. Leia os evangelhos, que há muitos relatos de cura, Jesus curando. E isso enche o seu coração de fé e você pode orar e Jesus ser curado. Jesus te curar, melhor dizendo. O que podemos fazer para receber a cura divina?
Então, primeiro, crer que Jesus pode curar. E como eu creio? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, ouça a palavra de Deus. Ouça, leia a Bíblia. Você hoje, pela internet, você pode baixar no seu celular uma Bíblia Sagrada, e ela pode ser ouvida se você tem dificuldade de ler. Hoje tem recursos que algumas Bíblias oferecidas gratuitamente na internet, elas podem ser ouvidas. Eu costumo fazer isso, eu costumo, alguns textos da Bíblia Sagrada, escutar no meu smartphone. Faça isso. Ouça os evangelhos, ou então leia se você tem, você gosta de ler, tem prática de ler, leia. Se não tem essa prática, escute, mas de qualquer jeito procure a palavra de Deus, principalmente nos evangelhos, que você vai ver Jesus curando. E isso vai fazendo com que você creia na palavra de Deus e te dê graça na oração para receber a cura divina. Você pode pedir oração para os irmãos. A igreja ora pelos enfermos. Você pode pedir para os líderes da igreja que unja com azeite e ore para que Jesus cure, como já relatei anteriormente nesta lição. E tenha certeza disso. Ainda deixo uma recomendação para não deixar de procurar auxílio médico. Algum momento, nós não sabemos, Deus não sabe, você continua com algum probleminha. Então, é sempre é bom ter cuidado. Nós não somos fanáticos. Nós queremos cura. Oramos por cura. Cremos que Jesus cura. Pedimos oração na igreja pela nossa enfermidade. Buscamos os pastores e presbíteros da igreja para nos ungir com óleo. Mas também cuidamos, de alguma forma, para que recebamos a nossa cura. Como tomamos cuidado nos alimentos, numa vida saudável. Isso não é falta de fé. É caminhando, crendo que Jesus cura. Que Deus possa te abençoar. Eu quero orar por você, deixar para você um texto que está lá em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, creia que aquilo que o profeta Isaías profetizou há 2.700 anos atrás, aproximadamente, se cumpriu em Jesus Cristo e ainda se cumpre nos dias de hoje. Jesus cura as nossas enfermidades. Eu sempre criei assim, desde que aceitei Jesus como Salvador. Minha esposa Marice também crê assim, nossos filhos creem assim. Nós buscamos auxílio, primeiramente em Jesus, para que Deus cure as nossas enfermidades, e temos visto durante os nossos anos de fé Jesus operar milagres diante da nossa presença. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter essa palavra no seu coração e ela te curar de qualquer enfermidade que você tenha. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra. Pedimos da tua graça, Senhor. Cura os enfermos da tua casa,
todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra neste momento, que estão com alguma enfermidade, Senhor. Estende as tuas mãos poderosas, Senhor, para curar. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.